Obrigado, garoto. Obrigado. Então, ó, já pensou falando isso, Nil? Né? Tenta eu falar em off, né? Então, tá aqui, entendeu? Então, como é que fica P e Q, o enunciado? 9 é primo e 8 divide 24. Olha, beleza. 9 o quê? 9 é o quê? 9 é primo e 8 divide o quê? 24. Não vou saber de valor, não. Depois a gente vê o valor, tá? O que que dá. P ou o quê? Qual é o enunciado? O enunciado. Qual é a afirmação de P ou o quê? Qual é? 9 é primo. 9 é primo. Ou 8 divide 24. Tá? Agora vamos para valor. Vamos para valor. Qual é o valor lógico da primeira? Falso. Qual é o valor lógico da segunda? Verdadeiro. Só isso aqui já me diz que P e Q é falso. Só isso aqui já me diz que P ou Q é verdadeiro. Tá? Tá? Entendeu? Então a pessoa chega para mim e diz: Romildo, você é alto ou não é alto? Sim, a minha resposta. Minha resposta está correta. Se alguém chegar para mim e dizer assim: Romildo, você é alto ou não é alto? Aí eu sou um cínico, entendo como uma afirmação e digo o quê? Sim. Porque se a afirmação não é alto for verdadeira, a afirmação é alto é falsa. Se a afirmação não é alta é falsa, a não é alta é verdadeira. Quer dizer, se é alta é falsa, não é alta é verdadeira. Se é alta é verdadeira, não é alta é falsa. Então alguém chega e diz assim: você é alto ou não é alto? Sim. Porque isso é verdadeiro. Não é não? Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que não importa quem seja a proposição P, não importa quem seja a proposição P, essa proposição aqui, ó, essa proposição é o quê? Sim, não, macho. Pelo amor de Deus. Opa, pai, não bati não, viu? Olha, não vai me processar não. Essa proposição é o quê? Qual o seu valor? Negativo? Uma proposição não tem esse valor negativo. Uma proposição ou ela tem valor falso ou ela tem valor verdadeiro. Se P é falsa, não P é o quê? Então isso aqui é o quê? Isso aqui. Que sim, mano. Que sim. Se P é falsa, não P é verdadeiro. Então a disjunção é o quê? Verdadeiro. Se essa é falsa, essa é verdadeira. Se essa é verdadeira, essa é falsa. Então isso aqui é verdadeiro, qualquer que seja a proposição P. Romildo é alto ou Romildo não é alto? Proposição verdadeira. Tá? Proposição verdadeira. Agora, se eu pegar P e não P, isso aqui é falso sempre, não importa quem seja a proposição. Tá? Isso aqui é qualquer que seja a proposição P, isso é o quê? Falso. Isso aqui, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Sempre tem essa tabela aqui, tá? Tem outras construções que nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício aqui, ó. Eu acho que dá para fazer bem aqui. Bem aqui, ó. Tá? Você pega P, pega aqui.
Quais são as possibilidades aqui, hein? Quais são? Quantas possibilidades eu tenho? 4. Quais são? Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. F verdadeiro. O FF. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Pegue P e Q. Tá? Pegue P ou Q. Tá? Vou botar aqui não P. Tá? E vou botar aqui não P. Tá assim. Não P e Q. Tá certo? Não P e Q. Agora vou botar não P. Vou botar não Q. E vou botar no final não P ou não Q. Tá certo? Vocês entenderam? Aí? Vamos ver se vocês entenderam. Tá? Isso aqui é o quê? A conjunção de P e Q. Isso aqui é o quê? A disjunção de P e Q. Isso aqui é o quê? A negação da conjunção. Conjunção. Isso aqui é a negação de P, negação de Q. Isso aqui é o quê? Como é que se lê isso? Não, não. É o quê? A disjunção das negações. Para que fique bem claro, eu vou usar um parêntese, para que fique bem claro aqui, eu vou usar um parêntese. Não, negação. Aqui é a negação da conjunção. E eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar a negação de P ou negação de Q. Tá? Como é que se lê isso? Não. Como é que se lê isso aqui, meu querido? Você acabou de ler? Disjunção das negações. Aqui é a negação da conjunção. E aqui é o quê? Disjunção das negações. Então vamos lá. Me ajude a montar essa tabela. Vamos lá. Qual é o valor de P e Q aqui? Aqui. Falso. 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 Aqui. Verdadeiro. Verdadeiro. Aqui. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Agora vamos ver. Quem é a negação de P e Q? Negação da conjunção. Quem é a negação da conjunção? Qual é? Me dê a tabela. Falso. Verdadeiro. Porque eu estou negando essa. Então, se essa é verdadeira, essa é falsa. Se essa é falsa, essa é verdadeira. Se essa é falsa, essa é verdadeira. Se essa é falsa, é verdadeira. Agora vamos para a negação de P. Como é que fica a negação de P? Falso. Falso. Como é que fica a negação de Q? Negação de Q? Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Agora, como é que fica essa disjunção? A disjunção das negações. Portanto, fica o quê? Falso. Verdadeiro. 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 Ou seja, se você focar aqui, se você focar nessas duas, quaisquer que sejam, o que é que está dizendo isso aqui, ó? Isso aqui está dizendo o seguinte, quaisquer que sejam as proposições P e Q, quaisquer que sejam as proposições P e Q, essas duas proposições, elas têm o mesmo valor lógico. Quaisquer, vocês entenderam o que eu disse, a força disse? Quaisquer que sejam as proposições P e Q,
essas duas proposições têm o mesmo valor lógico. Quando você usa, observe, quais são as operações que você tem sobre proposições até agora? Quais são? Você tem 3: negação, disjunção e conjunção. Quando você tem um conjunto de proposições, digamos que você tem N proposições, e você gera uma nova proposição operando com essas proposições originais, essa nova proposição é dita uma proposição composta, cujas componentes são as proposições originais. Como aqui, ó. Depois a gente volta para lá. Deixa eu escrever aqui. Ó. Através de exemplo. Ó. Suponha que você tem duas proposições P e Q. A partir dessas duas proposições, você pode criar outras. Você pode criar o quê? Não P. Você pode criar o quê? Não Q. Que não são operações? Você pode criar uma aqui, uma outra, qual é? P e Q. Você pode criar uma outra, qual é? P ou Q. Você pode criar mais um aqui, não P ou não Q. Pode criar mais. Pode criar o quê? Não P e não Q. Você pode criar mais. Você pode criar P e Q, tá certo? Conjunção com o quê? Com não P ou não Q. Pode criar, você está livre para criar. Você pode ir juntando, combinando. Cada uma dessas proposições aqui é dita uma proposição composta, porque ela é gerada usando o quê? Combinações de outras proposições com os conectivos. Essas operações aqui, negação é chamado conectivo, esse símbolo aqui é o conectivo de negação. Esse símbolo aqui é o conectivo de conjunção. Esse símbolo aqui, cadê? É o conectivo de, é chamado conectivo de disjunção. Então você pode combinar proposições e gerar outras proposições usando o quê? Os conectivos. E essas proposições que você gera são chamadas proposições o quê? Compostas. Composta com componentes, no caso aqui, essa é uma proposição composta cujos componentes são quem? P e Q. Essa é uma proposição composta que só tem um componente, quem é? P. Você pode chegar e ter 3 proposições. Assim, ó. Você pode chegar aqui, olha aqui, e você tem aqui, ó. Você tem, digamos, 3 proposições, P, Q e R. E a partir dessas 3 proposições, você pode gerar essa proposição aqui, ó. P e Q ou P e R. Isso aqui é uma nova proposição. Essa daqui é gerada dessas duas. Essa daqui é gerada dessas duas. E eu botei o ou aqui no meio para gerar tudo. Então isso aqui é dito uma proposição o quê? Composta. Quem são as componentes dessa proposição? P, Q e R. Então voltemos para cá. Agora, explicado isso, volte para cá. Essas duas proposições são proposições o quê? Composta. Quem são as componentes dessas duas? P e Q. Quem são as componentes dessas duas? Eu apontei para cá, não sei, desculpa. As componentes dessas duas,
as componentes dessa são quem? P e Q. As componentes dessa são quem? P e Q. Agora, elas são duas proposições compostas cujos valores são os mesmos, quaisquer que sejam P e Q. Quando eu tenho duas proposições compostas a partir de um mesmo conjunto de componentes, você diz que essas proposições são logicamente equivalentes quando os seus valores são os mesmos, quaisquer que sejam as componentes. Dito de outra forma, duas proposições compostas são ditas logicamente equivalentes quando os seus valores, duas proposições compostas a partir de um mesmo conjunto de componentes, certo? Duas proposições compostas a partir de um mesmo conjunto de componentes, elas são ditas logicamente equivalentes quando os seus valores são os mesmos em qualquer possibilidade lógica das componentes. Vamos ver aqui. Isso aqui, ó. Se essa é verdadeira e essa é verdadeira, essas duas são o quê? Falsas. Se essa é verdadeira e essa é falsa, essas duas são o quê? Verdadeiras. Se essa é falsa e essa é verdadeira, essas duas são o quê? Verdadeiras. Se essa é falsa e essa é falsa, essas duas são o quê? Verdadeiras. Moral da história. Essas duas têm os mesmos valores lógicos, quaisquer que sejam P e Q. Dito de outra forma, essas duas têm os mesmos valores lógicos em qualquer possibilidade de valores lógicos de P e Q. Em qualquer possibilidade de valor lógico das componentes. Como isso ocorre, você diz que elas são o quê? Logicamente equivalentes. Tá certo? Então vou escrever tudo isso, vai tomar tempo, eu vou logo dar o pulo do gato e nós dizemos, por conta disso, nós dizemos que a negação da conjunção é logicamente equivalente. Leiam o livro, leiam as minhas notas, que as minhas notas disseca mais, a nota, ela disseca mais sobre isso. É logicamente equivalente. É logicamente. Quanto tempo aí? Calma. É logicamente equivalente. Vamos lá, ó. Dizemos que a negação das conjunções é logicamente equivalente a quê? A conjunção das negações. Diga. E a disjunção? Hã? Também, vamos ver lá. Olha, isso aqui não lembra alguma coisa para vocês, não? Na teoria dos conjuntos, a negação lembra uma coisa, lembra uma operação, que é a negação complementar. Então, traça um paralelo. A conjunção, você acha que está relacionada com que operação de conjuntos? A conjunção é uma intersecção. Intersecção. A disjunção, você acha que está relacionada com o quê? A união. Então, ó, negação da conjunção é a conjunção é a negação da... Aqui é o contrário, né? Aqui eu escrevi errado. O que eu tenho é isso, é logicamente equivalente a isso. Agora sim, corrigi. Falei uma coisa, escrevi outra. Negação da conjunção é logicamente equivalente a quê? A disjunção das negações. Isso lembra uma proposição lá de trás. Lembra o quê? Lembra o quê? Se a negação é o complementar, ela corresponde ao complementar. A união corresponde à disjunção. E a intersecção corresponde à conjunção. Isso lembra o quê?
Morgan, a lei de Morgan. O complementar da intersecção é o quê? A união dos complementares. Vou formalizar essa relação de forma mais precisa, mas na frente. Pode encerrar e começar.